vamos falar do Palmeiras. A Bibiana Bolson acompanha o Verde, que hoje já fez o seu treinamento e ela tem todas as informações. Estamos falando muito do Felipe Melo. É um prazer recebê-la aqui no nosso clube. Bibiana, bem-vinda! Grande João, olá companheiros, olá fã de esportes também, momento especial, com um friozinho até gostoso aqui em Montevidéu, choveu bastante, mas nada que vai estragar esse espetáculo, porque a previsão, Bibiana esmaju da previsão do tempo aí, trazendo para vocês, a previsão é de sol neste próximo sábado aí, então. Amigos, o Palmeiras segue aqui em treinamento, já faz 1h30 que está treinando aqui no estádio que tem toda a beleza, digamos assim, do centenário, mas que tem muita história. O primeiro estádio dos mundiais, o estádio mais antigo aqui também das Américas, né? São mais de 120 anos, aí para ser específica, 121 anos de história. Um estádio, então, muito especial que está recebendo o Palmeiras nesse treinamento. Continuamos com essa grande dúvida com relação ao Felipe Melo. Ele foi o último jogador hoje a entrar na academia no processo de ativação, que os treinadores chamam aí, antes deles partirem aqui para o estádio. Inclusive, eu reparei na ausência dele, passou alguns minutos, acompanhado por um segurança, ele se juntou ao grupo. Não sei se foi uma forma de repente, disfarçar ali uma situação que pode estar acontecendo, ou se de fato ele só foi o último e, coincidentemente, aquela peça que tem um ponto de interrogação foi também o Felipe Melo nesta tarde. Além disso, o técnico Abel Ferreira falou muito em plano perfeito. E eu compartilho com vocês que neste plano perfeito pode ter uns elementos surpresas aí ao longo da partida, como esse elemento surpresa, porque os números justificam. Depois do Gustavo Scarpa, o jogador que mais vezes atuou ao longo dessa temporada, vem o Rafael Veiga. E logo na sequência, o Wesley. O Wesley que foi importante no último jogo do Palmeiras, em casa, quando o Palmeiras estava com um time alternativo. Foi importante diante do Atlético Mineiro, contra o São Paulo também, em outros momentos ao longo da temporada. E é um jogador que é muito bem avaliado, muito bem visto aí pelo técnico Abel Ferreira. Portanto, compartilho com o Fã de Esportes que pode ser uma possibilidade. Vocês vão lembrar, o Abel Ferreira, em todas as decisões, ele surpreendeu. Primeiro ele colocou o Breno Lopes contra o São Paulo, fazendo uma recapitulação muito rápida aí. Depois ele foi para os 3 zagueiros. Depois o Felipe Melo retornou ao time de titulares também contra o Atlético Mineiro. Então sempre tem algumas surpresinhas aí do técnico português. E pode ser que esteja justamente nessa questão do sistema ofensivo aí preparando algo diferente, ou até no sistema defensivo, por que não retornar com os 3 zagueiros? E ainda essa dúvida no meio-campo com relação ao Felipe Melo ou o Danilo fazendo dupla com o Zé Rafael. A gente vai estar aqui na capital uruguaia acompanhando todos os detalhes. Um abraço para vocês. Opa, qual será a surpresinha dessa vez, hein? Imagens ao vivo do estádio Centenário de Montevidéu. Continua chovendo por aqui. O Palmeiras treinando no estádio Gran Parque Central do Nacional e o Flamengo treinando no estádio do Penharol. Felipe Melo ou Arrascaeta? Qual reforço é mais importante para a final? E por que reforço? Eles vêm aí de lesão, né? Há mais tempo o Arrascaeta, uma lesão muscular. O Felipe Melo há pouco tempo afastado do time, mas não tem participado dos últimos jogos. A gente quer saber a sua opinião no Twitter do Futebol da ESPN. Vá lá e participe com a gente. Vai ser um prazer receber a sua opinião aqui. Então vamos rodar aqui o tema. Mauro Naves, você já deu a largada, então é contigo, hein? Quem é mais importante nessa final? O Felipe Melo para o Palmeiras ou o Arrascaeta para o Flamengo, hein, presidente? João, o Arrascaeta inteiro é super titular, garantido no time e tal. Não vai estar inteiro e assim mesmo acredito que será titular. Do lado do Felipe Melo, eu o colocaria numa final dessa como titular. Mas tenho visto aí comentários, jornalistas, próprios torcedores em redes sociais, questionando se não era o caso de pôr o Danilo. Tá? Então, assim, eu não sei nem até que ponto o Abel já cravou que vai ser o Felipe. Vai ser o Felipe, vai jogar terceiro zagueiro, eu o colocaria pela importância, pela personalidade, a liderança. Mas eles, assim, quando eu vejo argumentos contrários ao Felipe, a explicação é assim, olha,
para bater de frente com o Hulk, Diego Costa, é uma coisa. Agora o Flamengo ali é muita agilidade e tal. Será que o Felipe não vai entrar na correria dos meninos do Flamengo? Esse é o questionamento que eu tenho visto em redes sociais de torcedores, ainda em dúvida. E jornalistas também, em outros programas e tal, comentaristas dizendo, será que vai de Felipe mesmo? Eu acho que deveria ir. Aí, João, me pergunta a importância, são distintas, né? Ele para liderar esse time, para pôr raça, para não deixar o time ter a tiriça, como diz o Pascoal, entender o que é uma final. E o Arrascaeta, o cara que é técnico, né? Que pode decidir o jogo na qualidade técnica. É uma resposta difícil em termos de importância, são funções completamente diferentes, Silas, mas eu acho que os dois, viu, João? Os dois são muito importantes, tanto o Abel quanto o Renato podem estar felizes em poder contar com eles. O homem é um artista mesmo, ele deu uma volta e não falou qual é o importante. Aqui a gente tem os artistas nessas coisas aqui. E pum, e pá, e pum, me lembrou até o Zinho. E tá, e tum, mas não falou quem é. Quem é, presidente? Quem é o mais importante? Não me mete nessa conversa, eu não tenho nada a ver com isso. Fala aí, presidente. Eu não tenho nada a ver com isso, é o Mauro Naves, Ele passou a bola pra mim, Zinho, você viu? Ele passou a bola pra mim. Mas eu disse de cara, me inclua fora dessa. Tem umas coisas que é difícil. Eu vou dar minha opinião e eu não tenho medo de dar opinião a respeito disso, porque é uma questão, para mim, apenas de observação. Note como é que o Flamengo jogou sem o Arrascaeta, o debochado, um jogador de extrema qualidade, né? Entrou o Michael, deu conta na montagem do time, alguma dificuldade por parte do treinador do Renato para encontrar o posicionamento, inclusive de alguns jogadores, né? Depois, encontrando o posicionamento dos jogadores, viu que era possível jogar e com a vinda do Bruno Henrique para jogar junto com o Gabigol, dá para fazer. Perfeito? Então eu acho que nesse aspecto dá para jogar. Perde o talento de um jogador da qualidade, perde. Mas o Palmeiras, sem o Felipe Melo, perde a liderança. Você não pode perder a liderança no momento da decisão de Libertadores da América. O cara que pode fazer a diferença, não só na marcação, mas comandando a parte defensiva, a parte de trás do time. Eu acho que, nesse caso, o debochado é espetacular. É um jogador de outro nível, jogador de um nível acima do normal. É o Arrascaeta. Agora, o Felipe Melo tem a liderança e os caras ouvem o Felipe Melo em campo, ouvem. E ele, como a gente diz, passa às vezes, vira o fio de tanta vontade que ele tem dentro do gramado. Eu acho que uma liderança dessa não pode ser desperdiçada. Então, eu fico com o Felipe Melo. Essa campanha eu quero sempre estar contigo.